Como introdução da palavra desta noite, eu quero compartilhar também com vocês, mais uma vez, o vídeo que eu postei para cada um de vocês, ou para a maior parte de vocês. Eu não sei quem conseguiu ver ele na sua totalidade, né? Porque hoje o que passa de 2 minutos de internet a gente já nem vê, né? Mas esse tinha 2 minutos e qualquer coisa, né? E eu postei em toda a minha rede esse vídeo, que é um diálogo entre 2 teólogos que particularmente eu gosto e gosto muito, eu leio muito deles. Um é o Scott Lindsay e o outro é o John Bevere, né? Que eu já até trouxe alguns cursos aqui para a igreja buscando muitas coisas com relação a esses teólogos. São 2 teólogos americanos contemporâneos, aonde que eles estão num vídeo, né, que foi transmitido para vocês, que ali eles estão num diálogo, falando do que a Bíblia pode transformar profundamente a vida de um homem, né? A vida de um homem que tem paixão de ouvir e meditar na palavra inspirada de Deus, que, conforme diz o salmista, revela para nós como eu amo a sua lei, e durante todo o dia eu medito nela. Salmo 119, versículo 97. Nós vamos transmitir de volta esse vídeo e eu quero contextualizar, eu quero, conforme já disse, né, fazer a ilustração de toda a ministração desta noite com relação à importância das Sagradas Escrituras para cada um de nós. Amém? Cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando, por isso esse se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz: abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana, efeito quase insignificante. Agora lemos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento, mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai em 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Amém, irmãos? Coloca agora, por favor, aquela imagem do PowerPoint aí, Kathleen, por favor. Eu destaquei, né? Porque às vezes, rapidamente, a gente não se dá conta. Vocês observaram ali que na quantidade de vezes que a gente lê a Bíblia, mais a Bíblia atua na vida de cada um de nós. Comumente nós estamos repetindo aqui que a Bíblia é um livro vivo, diferente de todos os livros do secular, diferente de todos os livros de autoajuda, diferente de tudo, porque é um livro vivo. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sempre cito que, se nós pegarmos qualquer livro, às vezes a gente gostaria de estar, digamos assim, na pessoa do autor, né? Eu particularmente, como eu leio muito, às vezes eu leio uma colocação de um autor que eu confesso em dizer, né? Não invejando, mas eu gostaria de ter dito aquilo. E esse autor está longe. Mas quando eu leio a Bíblia, o autor está do meu lado, o autor está dentro de mim. Por isso que quanto mais eu me interesso para as coisas de Deus, mais esse Deus fará prodígios e maravilhas na minha vida, na vida dos meus, na vida, né, de todos aqueles que eu amo, de todos aqueles que me detestam. A palavra é viva e eficaz. Conforme nós vimos ali, né? O sentimento de solidão cai 30%. O mal do século, irmãos. Se analisarmos profundamente quantas pessoas que estão agora trancadas no seu eu, em qualquer lugar, pode estar até no meio de pessoas, mas trancada no seu eu, numa solidão sem tamanho. Uma depressão, problemas com raiva. A Bíblia, ela até diz que, a gente se irá em determinadas situações, é até possível, mas nós não podemos colocar essa ira no nosso coração. Às vezes a gente responde de uma forma irada, mas isso não pode sair não tem que sair da minha boca e entrar no meu coração, entrar no meu ressentimento. Compreende? Amargura em relacionamento cai 40%. Nós falávamos no culto passado, com a ministração, que foi trazida aqui com relação à unidade, que a falta de mutualidade no relacionamento, que nós estamos no mundo já de confrontos, nós estamos no mundo já de contrariedades. Então, 40% cai com relação a essas amarguras, com relação a esses, como que eu vou dizer, essas incompreensões, essa intronização de ofensas. Problema com o alcoolismo cai 57%. Vai vendo, irmãos? Vai vendo? Foram entrevistadas 40 mil pessoas, e dessas 40 mil pessoas foi perguntada a princípio para elas, você tem o hábito de ler a Bíblia? E as pessoas, à medida que foram respondendo, ela não tinha por objetivo extrair exatamente essa estatística que vocês estão vendo aí, mas como esse Deus fala, sinais acompanharão aqueles que crêem. A partir do momento que as pessoas estavam dando testemunho dessa leitura das Sagradas Escrituras, em tempo elas também testemunhavam das coisas que iam acontecendo na vida delas. Amém?
Estagnação espiritual cai 60%. É necessário que ele e eu, quanto mais eu conheço ele, mais eu vou permitir que eu fique diminuto, né? Que eu fique pequeno diante dele. Não mais eu, não a nós, não a nós, não a nós. Contato com pornografia cai 61%. Compartilhamento bíblico aumenta 200%. Eu ouvi a palavra, transmiti essa palavra. Eu sempre digo que quem anuncia a palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus, aprende 2 vezes. Quando ouviu e quando ensinou. Amém? E discipulado 230 vezes. A nossa igreja é uma igreja que tem por bandeiras, né? Digamos assim, por pilares, o amor, o cuidado, o ensino e o discipulado. Certo dia alguém me perguntou: pastor, não é contrassenso o senhor ter colocado ali, não é? Ensino e discipulado não é a mesma coisa? Eu disse para ele: não, ensino é o que a gente recebe com relação das pessoas, e discipulado é aquilo que a gente recebe de Jesus. Amém? Abra a Bíblia de vocês na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, como não poderia ser diferente. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Nós vamos dar ênfase no verso 12 e 13 e na conclusão o 14 e 16. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos 2 lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar conta de tudo o que fazemos. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, que seu Espírito Santo, Senhor, seja o professor, o ensinador, o paracleto, Senhor, desta noite, Pai, para que realmente, Pai, nós possamos sair daqui totalmente transformados, modificados, Senhor, compreendendo, Senhor, que a sua palavra, ela somente, né, não informa, mas ela também transforma, e transforma cada um de nós para sermos melhores para nós mesmos, para o Senhor e para o nosso próximo. É o que te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus.
Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: a palavra do Senhor oferece vida. A palavra do Senhor nos livra da morte eterna. Amém, irmãos? Irmãos, apologeticamente falando, ou seja, a própria Bíblia escrevendo sobre ela mesma. Apologia significa, não é, eu interagir em favor de algo. A Bíblia não precisa de defesa, mas ela ainda assim, através do Espírito Santo de Deus, ele explica para cada um de nós as Sagradas Escrituras, o que realmente ela é. E o apóstolo Paulo, não é, ele esclarece para cada um de nós a verdadeira importância da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Conforme nós vimos no vídeo, conforme nós vimos nessa estatística, como esse Deus age, e age por intermédio da sua palavra. Paulo escrevendo também na Nova Bíblia Viva, nesta tradução conversacional que vai ser durante toda a ministração nossa, toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparado em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se nós compreendermos somente isso aqui, nós poderíamos, ir para casa já. Eu não preciso nem mais continuar o expositivo dessa noite. Porque entendendo o que significa as Sagradas Escrituras na nossa vida, nós devemos ter mais comprometimento com a leitura. Vocês viram exatamente o que a leitura habitual, o que a leitura em quantidade faz com as nossas vidas. Muitas pessoas têm nas Sagradas Escrituras como se fosse um livro de sorteio. Abre num verso, Deus falou comigo nisso aqui, amém. As pessoas compartilham, curtem e compartilham, versículos bíblicos. Que maravilha! Está cheio de gente falando amém dentro da internet. Em tempo que eu recebo uma palavra de Deus e não estou vivendo ela, nesse simples gestinho que eu estou fazendo, daquelas duas mãozinhas dizendo amém, eu estou sendo mentiroso aos olhos de Deus. E a palavra diz que de Deus não se zomba. A coisa mais simples que você vê na internet é amém. Amém é aquilo que realmente eu tomo de verdade e aplico na minha vida. Caso contrário, eu sou um mentiroso. Amém? Eu até fiz uma postagem hoje, propositalmente, no convite para cada um vir na casa de Deus. Eu até fiz uma observação. Se você não entendeu e se você não tem essa prática, não diga amém, para o seu próprio bem. Amém? Não precisa ficar com medo se vocês estão tendo certeza nisso. Amém? Toda a fé cristã tem origem nas Sagradas Escrituras, irmãos. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras os fundamentos necessários para alicerçarmos nossa fé e edificarmos a nossa santidade e salvação.
A revelação de Deus e da sua vontade para os homens estão todas já escritas, esclarecidas na Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim como diz o salmista, não é? No Salmo 119, verso 105, a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando, e ela me ajuda a não tropeçar. A Bíblia, irmãos, é um livro para ser compartilhado. O que eu falava aqui no dia que nós fizemos a apresentação daquelas crianças, onde que a própria Bíblia diz, ensina as crianças no caminho do Senhor, que quando elas forem adultas, jamais elas se desviarão deles. E eu dizia, vó, pai, mãe, leem a Bíblia para os seus filhos. Nós até demos, através de historinhas infantis, o que Jesus significa para cada um de nós, para elas. É importante elas conhecer esse Jesus que nós conhecemos já numa idade adulta, porque em tempo que, se nós tivermos essa preocupação de espiritualizar já essas vidinhas, pode ter certeza que o olhinho delas não vai olhar para as coisas que não se devem olhar, os pezinhos delas não irão pisar onde que elas não devem pisar, a mãozinha delas não irá tocar naquilo que elas não podem tocar. Elas vão ser vigilantes, porque elas vão crescer no conhecimento deste que veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, Jesus, Jesus. O papel da igreja, irmãos, é comunicar o conhecimento da palavra. Por isso que a nossa igreja, ela tem compromisso com o Senhor da palavra e compromisso com a palavra do Senhor. Nós deixamos bem claro que não é palavra de pastor, muito pelo contrário, sim, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu posso trazer um conselho para a vida de cada um de vocês, mas esse conselho ele tem que estar respaldado à verdade encontrada nas Sagradas Escrituras. Eu posso trazer testemunhos para vocês de transformação, conforme nós vimos nessa estatística, mas que tem que estar amparada nas Escrituras Sagradas. Nós somos bíblicos, irmão, e não podemos fugir dessa realidade. Se somos errantes nesse mundo, eu posso dizer que é porque a gente quer. Porque nós já fomos instruídos pelo caminho da qual nós devemos andar. Amém? O papel da igreja é aclarar os olhos do entendimento, é mostrar exatamente para vocês as Sagradas Escrituras, fazer com que cada um tenha mais comprometimento, para que realmente as escamas dos nossos olhos caem e a gente possa enxergar essa maravilhosa luz que é Jesus, que está a todos os instantes nos chamando, querendo nos tirar dessa treva. Amém? O papel da igreja é despertar e iluminar a consciência dos homens. O papel da igreja é ensinar que cada um viva de modo digno aos olhos de Deus. Nós vimos no culto passado que ser digno é colocar numa balança tudo aquilo que a gente for fazer, é ter equilíbrio exatamente nas coisas que a gente for desenvolver, é olhar se realmente o Senhor está nesse negócio, caso contrário, saia, porque certamente dará errado. O contexto imediato aqui,
Embora muitos eruditos, muitos estudiosos, muitos teólogos aceitam que o autor da Epístola dos Hebreus foi o apóstolo Paulo, mas Hebreus é um livro anônimo. Através de evidências internas, evidências eternas, ou externas, melhor dizendo. O que são evidências internas? Aquilo que a Bíblia já relata. O que são evidências externas? Os livros que foram escritos também na época desses escritores, desses apóstolos. A maneira como escreve, não é? Olhando exatamente a maneira gramatical, as palavras que usam, são evidências que vão sendo caracterizadas, e a partir daí é dada a autoria ou não para o autor de um determinado livro sagrado, de um determinado livro da Bíblia. Compreendem? Então, por não existir autenticidade, não existir essas evidências, a autoria de Hebreus não é dada ao apóstolo Paulo. Mas isso não importa. O que importa para nós é que foi o Espírito Santo que inspirou esse autor a escrever essa preciosidade para cada um de nós. Quer conhecer Deus? Leia Hebreus. Quer conhecer Jesus? Leia Hebreus. Hebreus é o livro que mais trata do Antigo Testamento, fazendo exatamente um paralelo, fazendo uma comparação entre o Antigo e o Novo, fazendo a comparação entre a lei e a graça, aquilo que nós vivíamos, aquilo que foi vivido no tempo da lei e o que é vivido hoje no tempo da graça. Não está ali tirando, não é, nenhum tilde, nenhum pingo, nenhuma vírgula da Bíblia, ao contrário, só vem exatamente acrescentar o que realmente nós somos em Cristo Jesus nos dias de hoje. Veja como a Bíblia é um livro maravilhoso. Cada um tem o seu propósito, cada um tem, não é, o seu porquê. Amém? A Epístola de Hebreus, conforme outros livros, também é dividida em duas partes. A parte doutrinária, ou seja, a parte do ensino, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10 e o verso 18, até a segunda parte, que é a praxis, ou seja, a leitura que me exorta, a leitura que me admoesta, que me repreende, que me ensina a praticar as virtudes cristãs, que vai do capítulo 10, do verso 19 até o capítulo 13. No capítulo 1, já nos primeiros versos, o Espírito diz. Vejam, irmãos, que eu sempre falo aqui também que crer é também pensar. Crer, não é? É eu buscar, claro, primeiro, na pessoa do Espírito Santo, o entendimento, o discernimento através dos dons de conhecimento, mas pensar, raciocinar. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio as Sagradas Escrituras, as coisas vão se revelando para mim. Eu estou falando eu e estou falando você. Eu, tu, vocês, nós. Quando lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos o que realmente Deus fala para cada um de nós. Nos primeiros versos e no primeiro capítulo, ou seja, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, olha o que a Bíblia fala. Escreve, o autor de Hebreus escreve, inspirado pelo Espírito Santo, soprado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes
nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho. Compreende? Quantas profetadas que existem dentro das igrejas? Quantos achômetros de pessoas que existem dentro de igreja? Quando você lê as Sagradas Escrituras, você vai vendo que esses falsos profetas, esses falsos, que se dizem que ouvem, que Deus está falando para que Ele mande um recado para a tua vida, cai por terra. Ou não? Crer é também pensar, raciocina. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. A abertura desse culto foi a palavra de Deus soprada nos ouvidos de Jeremias, que foi trazida para nós. Onde que, não é? Deus está dizendo: busca-me, 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 que eu lhe darei o entendimento. Busca-me, busca-me, que eu farei com que você se compreenda cada vez mais. Amém? Foi o que foi trazido aqui, no primeiro momento. Os profetas de hoje, aquilo que eu sempre falo para vocês, é você, quando você compreende a palavra de Deus e transmite essa palavra para as pessoas, relacionando os problemas dessa pessoa com aquilo que Deus ensina nós fazermos. Profetas são os que pregam a palavra de Deus, profetas são os que cantam as coisas de Deus, e não os adivinhos que estão aí dentro das igrejas, querendo fazer com que as pessoas vejam nelas uma pessoa hiper espiritualizada, profetizando na vida de outros, e às vezes conduzindo muitos ao engano. Crer é também pensar. Quando eu leio as Sagradas Escrituras, quando eu peço, não é, os dons de conhecimento, os dons de discernimento, esse Deus fala. E Ele fala com todos, indistintamente. Aqueles que buscam. Mais uma vez a introdução, mais uma vez o que foi dito no primeiro momento. Me busquem. Me busquem. Amém, irmãos? Vai vendo a confirmação da palavra? Vai vendo como esse Deus realmente fala. Amém? Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem deu todas as coisas. E por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. Só essas palavras aqui te convidam a você devorar os 13 capítulos de Hebreus. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Ao contrário do mundo, né? Aqui a gente tem aquela visão, né? O filho, ou melhor, como é que fala o ditado? Quer conhecer o Filho? Olhe para o Pai. Mas quem nos apresenta o Pai é o Filho. Quem nos fala verdadeiramente do amor do Pai é o Filho. E Hebreus, ele faz exatamente essa ilustração para cada um de nós. Quem é o Pai e quem é o Filho? Quem é o verdadeiro pastor? Quem é o bispo da nossa alma? Jesus, Jesus, Jesus. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é antes da história.
na história, acima da história e é alvo da história. Os prosélitos, o que estava acontecendo aqui nesse momento quando o autor escreveu esse livro, esta epístola? Os prosélitos, que a tradução de prosélitos era judeus convertidos, né? Os novos cristãos, aquele que era judeu e que foi convertido no cristianismo. Os judeus que se converteram a Jesus, eles passaram a ter uma série de perseguições, eles sofriam todo tipo de perseguição, e dessa maneira, por sofrer essas perseguições, eles abandonavam o cristianismo, eles colocavam exatamente todo, não é? Enfim, colocavam Jesus de lado, pela pressão que eles sofriam. Quando um judeu deixava a sua religião, ou seja, a religião dos seus antepassados, eles eram considerados como vira-casaca, não é? E muitas vezes eles eram punidos com perda do direito das suas heranças, das heranças de família. Eles eram excomungados da congregação de Israel. Eles perdiam emprego, perdiam bens, sofriam torturas físicas, sofriam torturas mentais, eram ridicularizados em praças públicas, sofriam prisões, como também a história nos mostra que sofriam martírios, ou seja, né? Decapitados, crucificados. O autor de Hebreus, ele deixa claro para todos que Jesus é Deus, e afastar-se dele significa afastar do próprio Deus. Percebe, irmãos, que até hoje, uma boa parte dos judeus estão cegos, porque ainda não admitem que Jesus já veio. Eles têm em Jesus uma figura como se fosse Moisés. E Hebreus mostra exatamente para essa raça, como para todos os crentes de todas as épocas, que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Hebreus cita que Jesus é maior e é superior a Moisés e Josué. Moisés e Josué conduziu aquele povo para um descanso físico, para Canaã, a terra que emana leite e mel. Jesus conduziu aquele povo para ter prosperidade física, humana. Mas Jesus, como bispo da nossa alma, como pastor das nossas vidas, Ele está nos conduzindo para o reino celestial. Que essa é a nossa verdadeira morada. Entenderam, irmãos? No capítulo 3, do verso 7 a 4, o capítulo 4, verso 13, Jesus, Ele nos dá descanso. A palavra em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, também lida aqui na Nova Bíblia Viva, em português, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos. O mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas, irmão, não é uma e nem duas, foram criadas por Ele e para Ele.
A comparação existente entre o antigo e o novo, que Hebreus traz isso para cada um de nós de uma forma muito distinta, de uma forma muito explícita, fácil de compreender. No capítulo 3, dos versos de 12 a 19, até o 4 a 11, o autor lembra que no passado, muitos israelitas não entraram no descanso de Deus. Não entraram na terra prometida, nesse descanso físico que era atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Compreende? Porque duvidaram de Deus. Ele faz exatamente essa comparação. As pessoas que perderam o descanso. E a Bíblia diz que uma geração inteira morreu no deserto e não conseguiu descanso em Canaã. Isso mostra para mim e para você que muitas pessoas vão ficar e não vão entrar no reino celestial se realmente não mudarem o seu comportamento de vida. Deus havia livrado o seu povo do Egito. Ele tirou aquele povo da escravidão. Fez com que aquele povo caminhasse durante 40 anos no deserto, porque no deserto ele estava aprimorando cada um. Mas por rebeldia, por insurreição, muitos morreram sem conhecer a terra que emanava leite e mel, Canaã. Deus, após ter tirado esse povo do deserto, a todos os instantes ele ia mostrando prodígios e maravilhas para esse povo. Vejam o que a Bíblia relata, quantos milagres aconteceram na vida de Israel, do povo de Israel, para o povo de Israel. E olhe agora para dentro da tua vida, veja quantas coisas que esse Deus já te fez. Essa comparação que Hebreus faz é para abrir os nossos olhos ao entendimento. É mostrar que de repente essas pessoas, por incredulidade, insurreição significa eu não aceitar o que Deus fala, é eu ser contrário à sua vontade. Muitas pessoas morreram, e Hebreus está alertando que isso não aconteça com a minha vida, a tua vida, a vida de cada um de vocês, a vida de cada um dos nossos. Porque Deus nos ama de uma forma indizível. O amor de Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? E esses israelitas, embora vendo tudo que Deus fez, Deus, para que vocês tenham noção, a teologia chama-se de teofania. As visões, as coisas sobrenaturais que iam acontecendo e aquele povo assistia. Deus envia o alimento do alto, aquele maná que caía, aquele alimento que sustentava todas aquelas pessoas que estavam nessa trajetória. Eles eram guiados por uma coluna. Deus colocava exatamente uma coluna de nuvem para que eles olhassem para aquela coluna e caminhassem com aquela direção. À noite, Deus colocava uma coluna de fogo no céu para que aquele povo olhasse e continuasse caminhando na direção de Deus. Ainda assistindo tudo isso, esse povo negava a Deus. Olha quantas coisas já aconteceu na tua vida.
E olha quantas vezes você coloca Deus em segundo lugar, em segundo plano na tua vida. Tudo o que Deus fez por eles não lhes trouxe qualquer benefício espiritual. Ao contrário, na verdade aconteceu totalmente diferente. Eles endureceram o coração de Deus. Hebreus está nos alertando exatamente para que o nosso coração não fique duro nesses dias. Amoleça seu coração, crente. Em outras palavras, Hebreus está falando aqui. Veja o que aconteceu no passado. Veja o que aconteceu com todas essas pessoas. Amoleça o seu coração. Compreenda as coisas de Deus. Viva essa realidade. Viva essas boas notícias. Viva esse evangelho. Porque Deus, Ele tem para você vida e vida em abundância. Eles puseram Deus à prova. Mas Deus não falhou nas suas provas. Ao contrário, Deus, diz a palavra que Deus é homem para que não minta. No entanto, eles falharam com Deus. Mais uma vez, por rebeldia, por insurreição, uma geração morreu no deserto. Salmo, no capítulo 95, versos 7 e 8 diz, o salmista falando, Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, somos suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor. Hoje, ele está falando em tempo presente, porque ele está falando aqui, esse salmista está citando Cristo Jesus. Ele está falando em tempo presente, porque o salmista está já falando sobre a graça, esse favor imerecido que nós temos. Nós não merecemos, mas gratuitamente Cristo nos dá. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações, não sejam rebeldes, como os antigos israelitas, quando estavam no deserto, em Meribá, em Massá. Salmo 95, não é? Versos 7 e 8. Para entendermos o que é Meribá e Massá, Moisés chamou aquele lugar de Massá. Massá, que quer dizer provação ou provocação. E Meribá quer dizer rebelião ou briga. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, ao dizer, o Senhor está conosco ou não? Veja quem é esse Deus, como esse Deus se renova, já em Cristo Jesus, para cada um de nós. Quando Ele envia o seu Filho para esse mundo passar a ser testado com tudo que existe aqui nesse mundo, porque Jesus aqui nesse mundo Ele foi tentado, Jesus aqui nesse mundo Ele foi provado. Quando nós confiamos verdadeiramente em Jesus, Deus, Ele aplaca a sua ira, ou seja, Ele recolhe a sua mão. O que Ele fez no passado, se nós aceitarmos o Filho, Ele recolhe a sua mão. Ele já deu testemunho, Ele já está mostrando aqui para nós, através, o autor está deixando isso claro, através da inspiração do Espírito Santo, que no passado, o povo endureceu o coração. Mas está chamando a nossa atenção para que realmente o nosso coração não fique duro, e que nós não perdamos o reino celestial. Amém, irmãos? Está ficando claro? Oh Deus amado, glorioso,
Quando olhamos para esses versos, em especial do capítulo 12 e 13, ou melhor, os versos 12 e 13 do capítulo 4, nós observamos claramente como Deus nos conhece. Ao estudarmos a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, nós recebemos aqui algumas advertências desse Deus onisciente. Glória a Deus. Primeira advertência: a palavra, ela exige uma resposta de cada um de nós, porque Deus não tolera indiferença e desobediência. Compreendem? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ninguém pode escapar da palavra viva e poderosa de Deus. Ninguém. A palavra falada de Deus trouxe uma bela criação à existência. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. É só você olhar para o céu e contemplar esse milagre vindo da palavra de Deus para a criação, esse luzeiro que está ali fora, que está em cima, que está nos céus, sol, lua, estrelas, esse milagre que pode ser comparado por cada um de nós a todos os dias, em todos os dias. Assim também a sua palavra recria o homem morto em suas transgressões e em seus pecados. No deserto, muitos se recusaram a ouvir a palavra de Deus e não entraram na terra prometida. Outros obedeceram e obtiveram, alcançaram o descanso. Irmãos, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18. Sei perfeitamente bem, também na tradução Nova Bíblia Viva, em português, Paulo escreve, inspirado pelo Santo Espírito de Deus: sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Muitos vão dizer: a Bíblia, é loucura para eles, não aceitam. E a própria Bíblia já alerta para esse tipo de insurreição do homem. Mas a mensagem da cruz, nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados. No mundo antigo, irmãos, a espada de dois gumes, que no grego é traduzida como adaga, era a arma mais afiada utilizada pelos combatentes. O autor de Hebreus também utiliza, essa figura de linguagem para mostrar as escrituras sagradas, para mostrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é cortante. Ela tem um corte dos dois lados. O autor de Hebreus compara a palavra a essa arma. João, em sua visão, no livro de Apocalipse, quando ele estava na ilha de Pátimos, ele vê também, ele tem essa visão
da espada afiada que saía da boca de Jesus. Conforme escreve em Apocalipse, no capítulo 1, verso 16, ele segurava na mão direita 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos da igreja. E na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava com a força do sol do meio-dia. A mensagem que a espada afiada revela aqui para mim, revela para você, é o severo julgamento de Deus, que é justo e terrível. Amém, irmãos? A palavra que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Nada permanece intocável através da palavra de Deus. A palavra de Deus dirige todos os aspectos da vida do homem. A palavra divide a existência espiritual do homem e ao mesmo tempo do seu corpo físico. Tudo da particularidade do homem, do seu corpo e da alma, incluindo os pensamentos e as suas atitudes, enfrentam o corte afiado da espada divisória de Deus. O rei Davi, ele cita que a palavra de Deus é o juiz dos pensamentos e intenções do coração do homem. Salmo 139, verso 1 e 3, Davi escreve: o Senhor me examina e me conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. No que repetidamente eu digo aqui, o Senhor está no nosso deitar, o Senhor está no nosso levantar e o Senhor está no nosso caminhar. A palavra de Deus, a palavra de Jesus quanto ao descumprimento da palavra. O que Jesus fala com relação às pessoas que são rebeldes, as pessoas que são desobedientes. João, no capítulo 12, dos versos 47 e 48, Jesus diz: se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele. Ele está afirmando aqui. Pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Paulo escrevendo: porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito nesse corpo terreno. Segunda advertência: devemos prestar conta de tudo para Deus, que tudo vê e tudo conhece. Verso 13. A palavra diz: não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Irmãos, Deus sempre está totalmente ciente de todas as coisas.
É impossível para o homem esconder seus motivos pecaminosos nos cantos mais escuros do seu coração. Deus sabe. Ele vê tudo. Mesmo a escuridão é como a luz para Ele. Salmo 139, 12. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. No passado, no presente e no futuro. Esses três estágios da nossa vida são como um só aos olhos do nosso Deus e Pai. Para Deus não existe o nosso passado, para Deus não existe o nosso presente e o nosso futuro. Ele nos conhece. E em tempo, todas as Sagradas Escrituras chama cada um de nós para o arrependimento, para que verdadeiramente a gente se arrependa, compreenda o que Deus fala, né? Falou ontem, está falando hoje e falará eternamente nas nossas vidas. Para que realmente a gente mude a nossa atitude, mude o nosso comportamento. No que Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É isso que Deus está esperando exatamente que você diga para Ele, né? Porque o próprio apóstolo também diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Você é capaz de dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim? Antes que abrirmos a nossa boca para falar, Deus já sabe o que queremos dizer. Oh, glória! Se permanecermos em silêncio, Ele lê o nosso pensamento. Diz a palavra, nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar conta de tudo o que fizemos? O descrente procura se esconder de Deus, mas é incapaz de fazer. Jeremias, no capítulo 23, verso 24. Haverá alguém que possa se esconder de mim? Deus falando para mim e para você. Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo? Qual foi a palavra de Jeremias que você abriu o culto? Pecados ocultos podem ser escondidos dos homens. Eu posso esconder os pecados do meu vizinho, mas diante de Deus, o homem pecador é descoberto. A consciência do homem está aberta diante dos olhos de Deus. Nada, absolutamente escapa dele. Concluindo, os versos 14 e 16, que encerra este capítulo, revela o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o bispo da nossa alma. Jesus, ele compreende exatamente aquilo que nós somos. Ele sabe da nossa fraqueza. Hebreus, ele está mostrando aqui para cada um de nós que nós não poderemos andar nesses dias de coração duro. Ao contrário, nós devemos nos amolecer, nós devemos pedir, conforme diz o profeta, que haja, e também o salmista, que haja uma substituição do nosso coração. Devemos pedir para esse Deus que Ele retire esse coração de pedra e coloque em nós um coração de carne sensível ao ouvir a Sua palavra, ouvir a Sua verdade, para que esse coração não seja mais duro. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote. Glória a Deus. Que foi diretamente para o céu,
a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele, em nosso sumo sacerdote. Esse nosso sumo sacerdote, ele compreende as nossas fraquezas. Veja isso, irmão. Veja isso, irmão. O que muitos morreram pelo fato de só questionar a Deus, só entre aspas, né? Mas em Jesus Cristo, esse Deus, ele até aceita que você o questione, mas que você se sujeite ao Filho, ao sacerdote da tua alma. Visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas, nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para receber a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Irmãos, o que nós aprendemos aqui nessa clara ilustração de Hebreus para cada um de nós, mostrando essa palavra revelada para cada um de nós, que Deus, ele usa a palavra para nos levar a enxergar o pecado, para nos enxergarmos a incredulidade do nosso coração. A palavra, irmãos, capacita o nosso coração a conhecer e a obedecer a Deus e aprimorarmos em suas promessas. Através de Jesus, nós temos acesso ao descanso de Deus, ao seu reino, crendo em sua palavra e obedecendo a sua vontade. Esse é o único modo de nos aprimorarmos e nos apropriarmos, para nos apropriarmos de nossa herança em Cristo Jesus. Palavra de Jesus: se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa revelação que a Epístola dos Hebreus nos mostra, Senhor, nessa noite, Senhor. Nos escancara os nossos olhos nessa noite, Pai. Não queremos, Pai, ser errantes conforme aquele povo que ficou no deserto, Senhor. Não queremos, Senhor, caminhar nesses dias, Pai, com o nosso coração de pedra, Pai. Conforme foi a oração do salmista, conforme Ezequiel também orou para aquele povo em insurreição, para aquele povo em rebeldia, para aquele povo desobediente, Senhor. Substitua, Pai, a partir desse instante, o meu coração de pedra. Coloque em mim, Senhor, o coração de carne. Substitua, Senhor, esse meu espírito torto, Senhor. E coloque em mim, Pai, um espírito reto, para que eu possa acertar o alvo, que é o seu Filho Jesus, acertar esse escopo, esse alvo imenso, que só quer o bem para a minha vida. Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém.